precisamos falar sobre livre-arbítrio. Começando com um contexto histórico, esse cara aqui é o Martinho Lutero, ele foi o cara que começou a reforma protestante, né, e deu origem à igreja protestante, tem inclusive a igreja luterana. Protestante quer dizer que protesta contra algo, nesse caso a igreja protestante protesta contra a igreja católica. E a moral da história é que lá no ano de 1517, o Martinho Lutero escreveu uma carta e colou assim na parede da Igreja Católica, dizendo muitas coisas que ele via errado na Igreja Católica. Mas especificamente 95 coisas, que são as 95 teses elaboradas pelo Martinho Lutero. O que o Martinho Lutero vai criticar na Igreja Católica, assim, é principalmente a questão das indulgências, que o pessoal da Igreja Católica vendia terreno no céu. Acho que todo mundo chegou a estudar isso no ensino médio, pelo menos. Mas além do que o Martinho Lutero colocou lá, tem muitas coisas que a Igreja Católica inventou durante a Idade Média, que continuam até hoje causando mal no mundo. É normal dizer que todas as coisas ruins no mundo são culpa do capitalismo, e de fato a maioria das coisas ruins no mundo são, mas tem muitas coisas ruins no mundo que também são culpa da Igreja Católica durante a Idade Média. E tem também toda essa questão assim da forma como a gente enxerga o diabo, da forma como a gente enxerga o inferno, todo esse imaginário do diabo, esse ser vermelhinho com chifrinhos e um garfo que fica punindo as pessoas que são ruins depois que elas morrem. Tudo isso foi meio que construído ao longo da Idade Média e era muito útil, assim, para fazer a manutenção do poder da Igreja Católica, porque era só dizer para as pessoas assim: olha, se vocês não fizerem o que a Igreja Católica quer que vocês façam, vocês vão ir pro inferno, que é um lugar com fogo, é um lugar que vocês vão sofrer para sempre, e vai ter um diabo lá que vai ficar espetando vocês, e quem vai mandar vocês pro inferno vai ser Deus, porque ele vai julgar tudo que vocês fazem em vida, entendeu? E aí é fácil controlar as pessoas através do medo, né? E se for ver assim na Bíblia mesmo, não tem muita coisa sobre isso. Tem versículos que falam sobre o diabo, sim, tem versículos que falam sobre o inferno, um lago de fogo e enxofre, mas definitivamente nunca é tratado como algo que a gente deve ter medo e que a gente deva fazer as coisas em vida para evitar ir para esse lugar. Mas a reforma protestante continuou depois do Lutero, e aí existiram esses dois caras aqui, o Calvino, e mais tarde existiu também o Armínio. O Calvino vai desenvolver esses 5 pontos, e aí o Armínio só vai pegar esses 5 pontos aqui do Calvino e vai dizer assim, tá tudo errado. O Calvino vai dizer, não tem livre-arbítrio, aí o Armínio depois vai dizer assim, na verdade tem sim. E aí hoje existem algumas igrejas que são calvinistas, porém o arminianismo, assim, ele é o que mais influenciou as igrejas evangélicas no geral, assim. E hoje tem aí igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, todas elas são basicamente, assim, arminianas no que acreditam e no que pregam. Aí falar sobre mim um pouquinho, até meus 17 anos eu dizia assim, não, porque é óbvio que o livre-arbítrio existe, isso que era ensinado na igreja, né? Deus seria muito mal se ele predestinasse quem vai pro inferno, se Deus não desse a condição de todo mundo poder se salvar, ele seria mal, eu acreditava. Mas aí uma coisa me fez mudar de ideia, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas independente de Lutero, de Calvino, de Armínio, o que é que a Bíblia fala realmente sobre livre-arbítrio? Nada. Pra ser justo, tem um ou outro versículo assim que dá a entender que as pessoas têm livre-arbítrio, mas tem todos os outros versículos que eu vou mostrar pra vocês aqui que falam contra o livre-arbítrio. E a real é que talvez as pessoas que escreveram a Bíblia 2000 anos atrás não pensavam nisso e não faziam questão de deixar essa questão muito clara. Inclusive a gente vê algumas contradições assim entre os livros escritos por Pedro e os livros escritos por Paulo, por exemplo. Porque, enfim, as pessoas às vezes discordam, mesmo que a Bíblia seja inspirada por Deus. Isso que me fez mudar de ideia. Lá em 2017 eu abri o aplicativo da Bíblia e pesquisei assim, livre-arbítrio, e não apareceu nenhum resultado, então a Bíblia não falava que a gente tinha livre-arbítrio. Eu achava que tinha algum versículo, por exemplo, lá no Gênesis, e Deus criou o homem e Deus deu o livre-arbítrio pro homem. Eu achava que tinha um versículo assim na Bíblia, para as pessoas defenderem tanto livre-arbítrio, sabe? Mas acontece que não tem, então a Bíblia não fala nada sobre livre-arbítrio. Mas e o que a Bíblia fala contra o livre-arbítrio? Não que eu seja calvinista, mas eu vou usar aqueles pontos do calvinismo, porque vai ser uma forma didática de explicar.
A depravação total é a ideia de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como diz nesse versículo aqui. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. E a depravação é tanta que o homem não tem condições de, por conta própria, sequer querer ser salvo, tomar uma decisão de servir a Deus, de ir na igreja. Porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas dizem assim, tipo, ok, o Espírito Santo, ele vai me convencer, ele vai me dar forças pra ir na igreja e todo esse tipo de coisa, mas a decisão inicial sou eu que tenho que tomar, eu tenho que dar o primeiro passo. E não é isso que a gente vê na Bíblia, olha só. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo enquanto a gente ainda estava morto em transgressões. A gente estava morto em transgressões, a gente estava no pecado quando Deus nos salvou, quando Deus nos deu vida. Ou seja, a gente não precisou sair do pecado para Ele nos dar vida, a gente estava no pecado. E não foi a nossa decisão de sair do pecado que fez Deus nos dar vida, mas o contrário. E esses versículos aqui, que na verdade é uma citação de um salmo, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E a grande maioria dos versículos vai ser, sim, do livro de Romanos. Porque Paulo, que escreveu para os Romanos, parece acreditar muito nessa ideia. Então, depravação total, resumindo, é isso. O ser humano pecou. A partir de Adão já, o ser humano pecou. E todo ser humano que nasce, ele está naturalmente condenado ao inferno. Porque ele é pecador. E ele é tão pecador que não tem nada que ele possa fazer que vá ou salvar ele ou fazer ele querer procurar Jesus. E tem outra questão também que é assim, Deus não condena ninguém pro inferno. As pessoas vão pro inferno porque elas são pecadoras. E elas não são pecadoras porque elas cometeram um pecado, mas porque a natureza delas é pecadora. O estado natural do ser humano é ir pro inferno, porque ele é pecador. E isso só muda se Deus intervir, porque as pessoas por si próprias não têm condições de querer algo diferente. A eleição incondicional é a ideia de que não existe nenhuma condição para tu ser salvo. A gente é salvo pela graça e se a gente tivesse que fazer qualquer coisa para ser salvo, seja tomar o primeiro passo lá para servir a Jesus, seja aceitar o nome de Jesus, seja se batizar nas águas, se a gente tiver que fazer qualquer coisa dessas para ser salvo, então não é mais de graça. E graça é uma palavra que é repetida na Bíblia incessantemente. E isso está escrito aqui, ó. Hoje há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, não é mais por obras. Se fosse por obras, não seria mais graça. Aqui em 2 Timóteo, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, quer dizer, desde sempre. Antes da terra existir, essa graça já tinha sido dada para nós que seremos salvos. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. E ali diz assim, ó, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Percebam que Deus escolheu Jacó antes de Jacó nascer. Deus escolheu que Esaú seria o cara do mal antes deles nascerem. Antes deles fazerem qualquer coisa boa ou má. Não foi as obras dele que decidiram o futuro dele. Foi Deus. Efésios 2. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí tem isso, tipo, a gente é salvo pela fé, só que a fé é Deus que dá, é Deus quem distribui a fé pra gente de acordo com a vontade dele. Expiação limitada quer dizer que a expiação de Jesus, que foi morrer na cruz pela gente, não foi por todo mundo, mas só por aquelas pessoas que seriam salvas. E isso também traz junto a ideia de que a expiação de Jesus ela é suficiente para me salvar. Se Jesus morreu por mim, eu vou ser salvo. Ponto, acabou. Ele ter morrido por mim, ele ter pagado os meus pecados vai fazer eu ser salvo.
Se ele tivesse morrido pelo mundo todo, o mundo todo seria salvo. Limitado quer dizer que existe esse grupo de pessoas que foi escolhido desde a eternidade, como está escrito lá em Timóteo que a gente leu, para ser salvo. E foi por essas pessoas que Jesus morreu, e não para que todo mundo tivesse a possibilidade de ser salvo ou algo assim. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A graça de Deus é irresistível. Isso tem a ver com o que eu falei antes. Se Jesus morreu por mim, eu vou ser salvo. Não tem nada que eu possa fazer para evitar isso. Se Deus me escolheu, Ele vai me salvar. Simplesmente porque Ele é Deus. Eu não tenho poder nenhum para impedir que Ele me salve, se Ele quiser me salvar. E aqui em Filipenses 2:13 tem esse versículo que eu gosto muito. E não tem como tu ler isso e pensar que livre-arbítrio existe. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, a gente fazer coisas boas, a gente servir a Deus, é Deus quem faz a gente fazer isso. E é Deus quem faz a gente querer isso também, de acordo com a vontade dele. A gente não tem papel nenhum nessa decisão. E o próprio Jesus dizendo aqui, todo aquele que o Pai me der virá a mim. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os assiste no último dia. Então, as pessoas que Deus deu para Jesus, elas vão ir até Jesus. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E a perseverança dos santos é isso, de que se Jesus morreu por ti, se tu é um escolhido, se tu vai pro céu, tu vai continuar servindo a Jesus, tu vai continuar servindo a Deus. Tu não vai se desviar antes de morrer, por exemplo. E tu vai ser santo, tá escrito aqui, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. De novo, percebam, aqui não tá escrito, todo aquele que não pratica o pecado é nascido de Deus. Não! Tá escrito, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Então, para bater o martelo, livre-arbítrio não existe? Na verdade, depende. Percebam que esses 5 pontos têm a ver com ser salvo, servir a Deus, tem a ver com permanecer na igreja e morrer e ir pro céu. E são com essas coisas que Deus está interessado. Jesus morreu na cruz para salvar a gente. O evangelho é sobre isso. Isso é um exemplo que calvinista usa muito. A gente tem livre-arbítrio para escolher que camiseta a gente vai usar hoje ou amanhã. Mas eu vou além. A gente tem livre-arbítrio para escolher o emprego que a gente vai trabalhar. Quem pode escolher o emprego que vai trabalhar? A gente tem livre-arbítrio para escolher a faculdade que a gente vai fazer. A gente tem livre-arbítrio para escolher o carro que a gente vai comprar. Que são coisas que eu vejo os evangélicos sempre assim. Ah, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Então vou pedir pro pastor orar por mim para descobrir o que Deus acha sobre isso. Mas eu não sei se Deus tá realmente preocupado com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que Deus quer salvar essas pessoas que são salvas e ponto. Pra essas coisas terrenas, sabe? A gente tem livre-arbítrio. Eu não acho que a gente precisa que Deus decida tudo pela gente. Aí, abrindo um parênteses aqui, existe esse conceito de graça comum, que seria uma graça diferente da graça para salvação. A graça comum seria uma graça que alcança todos os seres humanos, e ela impede que os seres humanos sejam tão maus quanto seriam se Deus simplesmente não interferisse. Porque, como o primeiro ponto diz, todo mundo é mau, e se não tiver a mão de Deus ali freando a maldade das pessoas, o mundo seria muito pior, na verdade. Porém, essas maldades que os seres humanos fizeram e fazem são a expressão do livre-arbítrio deles. E aí tem uns ateus chatos que falam às vezes, né? Ah, se Deus é todo poderoso e se Deus é bom, por que tem criança passando fome na África? E a verdade é que tem criança passando fome na África porque a Europa explorou o continente africano durante séculos. Colonizou, matou, escravizou gente. A Europa explora a África até hoje, na verdade. E isso é só os seres humanos exercendo seu livre-arbítrio. Deus não tem obrigação nenhuma de interferir nisso e de impedir essas maldades de acontecerem.
justamente porque o ser humano é mau e porque o ser humano tem livre-arbítrio até um certo ponto. Mas todas as coisas boas que acontecem no mundo é a graça de Deus agindo, seja as coisas boas que os salvos fazem, mas seja também as coisas boas que quem não é salvo faz. Ou seja, sim, as pessoas têm livre-arbítrio, mas quando elas exercem seu livre-arbítrio, elas fazem coisas ruins. Se todo mundo tivesse livre-arbítrio o tempo todo, as pessoas só fariam coisas ruins. Aí tem esse paradoxo que eu vejo nas pregações das igrejas evangélicas, que os evangélicos acreditam que nada acontece sem a permissão de Deus. Nenhum fio cai da minha cabeça sem a ordem de Deus. Inclusive, tudo que acontece de ruim, né? Os evangélicos pensam assim, putz, como é que Deus permitiu isso? Às vezes a pessoa não passa no vestibular e fica muito triste, pensa assim, como Deus permitiu isso? Mas às vezes a gente só não passou no vestibular porque a gente não estudou tanto. Nem tudo é culpa de Deus, nem tudo acontece só porque Deus permite. E nem tudo que acontece também é culpa do diabo, porque isso é uma outra coisa que as pessoas fazem muito, que é culpar o diabo por tudo. Ao mesmo tempo que dizem assim, não, Deus só vai me abençoar se eu fizer alguma coisa pra merecer essa bênção. Ou então tem isso que eu já ouvi algumas vezes, que é assim, Deus é todo poderoso e o diabo não pode impedir a ação de Deus na tua vida. Ele não tem esse poder. Mas sabe quem tem esse poder? Tu. Tu tem o poder de impedir a ação de Deus na tua vida. Eu não entendo, sabe? Como que eu, que sou um ser humano, vou ter poder pra impedir a ação de Deus? Se Deus é todo poderoso, Ele quiser agir na minha vida, Ele quiser me abençoar, Ele vai me abençoar e ponto. Não tem nada que eu possa fazer pra impedir isso. E aí tem isso aqui pra vocês pensarem, ó. O Lula foi eleito presidente do Brasil porque essa era a vontade de Deus? Ou porque a maioria dos eleitores votou nele? Porque a gente vive numa democracia. A pessoa eleita é aquela pessoa que tem mais votos. Vocês acham que Deus se preocupa tanto assim com a política do Brasil a ponto de tocar no coração de cada eleitor individualmente e fazer eles votarem no Lula? Ou será que a gente tem livre-arbítrio para decidir quem vai ser o presidente do Brasil pelos próximos 4 anos? E aí, as pregações clássicas dessas igrejas pentecostais e neopentecostais. Eu fui numa igreja pentecostal por anos e todos os domingos as pregações sempre eram 10 passos para conquistar o seu milagre. 10 coisas que tu precisa fazer para Jesus te ressuscitar a tua vida. 10 atitudes que você deve ter para Deus te honrar. É sempre assim, sabe? É sempre coisas que a gente precisa fazer para que Deus nos recompense de alguma forma. Como se Deus não pudesse abençoar quem Ele quiser só porque a pessoa não cumpriu todos esses requisitos. E também como se Deus fosse obrigado a abençoar alguém só porque a pessoa cumpriu esses requisitos. Nenhuma dessas duas coisas é verdade. E o que diz a Bíblia sobre o que a gente tem que fazer para ser abençoado? Prestem atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. E agora a parte que eu acho extremamente importante aqui, ó. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Aqueles que Deus ama, Ele abençoa enquanto eles dormem. Então, se Deus quiser, Ele vai abençoar a gente sem a gente precisar fazer nada. E mais do que isso, Sermão do Monte, muito bom aqui, ó, Mateus 6. Aqui eu não vou ler todos os versículos, mas eu gosto muito desse texto. E aqui diz assim, ó. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu queria ler tudo, mas o versículo-chave é o 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, a gente não precisa fazer as coisas querendo ser abençoado, querendo algo para comer, querendo pedir para Deus algo pra gente utilizar aqui na terra. A gente não precisa buscar uma cura, a gente não precisa buscar um milagre. A gente não precisa buscar bênçãos para Deus, porque Deus vai dar essas coisas pra gente se Ele quiser. O que a gente tem que buscar é o reino de Deus e a sua justiça. É isso que está escrito.
Então se a gente não tem que se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai vestir, por que que a palavra de domingo na igreja é 10 coisas que você precisa fazer para que Deus te dê o que comer, o que beber e o que vestir? A gente deveria buscar o reino de Deus e a sua justiça, não para receber algo em troca, mas porque é isso que está escrito. E aí, quais são as consequências desses pensamentos nas pessoas que estão ali dentro da igreja? É a pessoa pensar assim, pô, se eu tô fazendo as coisas certas igual o pregador prega lá, e Deus não tá me abençoando, então tudo que o pastor fala tá errado e Deus não existe. E tem muita gente que sai da igreja por causa disso, tá? Tem gente que o pai tem um câncer, e aí a pessoa vai na igreja querendo que Deus cure o pai dela, e ela fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o pai da pessoa continua com câncer, aí a pessoa desanima. A pessoa se desilude, né? Porque o pastor tá lá na frente dizendo todos os domingos que se ela fizer as coisas certinhas, Deus vai curar, Deus vai dar um milagre, Deus vai dar a bênção, e aí a pessoa tá lá indo no culto pedindo pra Deus curar o pai dela, e Deus não cura, então, de certo, Deus não existe, né? Mas não, a verdade é que não importa, a pessoa não deveria ir pra igreja querendo que Deus cure alguém, querendo que Deus faça um milagre, querendo que Deus abençoe, querendo que Deus faça qualquer coisa. A gente tem que ir na igreja porque a gente tem que ir na igreja. Porque Deus já nos salvou, e se Deus me salvou, Ele já fez tudo o que Ele precisava ter feito. E outra, Jesus fala inúmeras vezes na Bíblia, depois de curar alguém, assim, vá e não conte isso pra ninguém. Porque Jesus não veio pra curar pessoas. Jesus veio pra morrer lá na cruz e perdoar os nossos pecados. Mas ele tinha tanta compaixão pelas pessoas que estavam ali sofrendo em volta dele, que ele curava elas. Mas esse não era o propósito principal dele. Então quando ele curava alguém, ele dizia assim, vai e não conta isso pra ninguém, porque ele não queria as pessoas seguindo ele pra receber um milagre. Ele queria as pessoas seguindo ele pra ouvir a palavra dele. Aí eu tô falando esse monte de problema que tem nas igrejas evangélicas, principalmente nas igrejas pentecostais, né? Tô falando um monte de coisa ruim aqui que as pessoas acreditam. Eu imagino que vocês devam estar se fazendo uma pergunta esse tempo todo. Mas e o que os Estados Unidos têm a ver com isso? A real é que nos anos 70 surgiu no meio da igreja católica, das mãos de alguns padres, inclusive alguns padres que eram marxistas, isso que foi chamado de teologia da libertação. E ela surgiu aqui na América Latina, nesse contexto em que vários países estavam sofrendo com golpes militares, apoiados pelos Estados Unidos, inclusive, que é uma teologia que prega que a igreja tem que se importar com os pobres, que essa foi uma das missões que Jesus deixou para a igreja. E realmente tem vários versículos da Bíblia que embasam essa teologia. Hebreus 13, do 1 ao 3. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando a que sem saber alguns acolheram anjos. Lembrem-se do que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. E aqui é muito interessante, porque supostamente Paulo está dizendo para os hebreus que a gente tem que se preocupar com quem está na prisão, como se a gente estivesse aprisionado com eles. E Paulo não está dizendo para a gente se lembrar dos que estão na prisão injustamente. Paulo está dizendo para a gente se lembrar dos que estão na prisão, pronto. Como se a gente estivesse preso com eles. Ah, mas é criminoso. A gente tem que se preocupar com eles também. Então essa máxima que surgiu aí entre os evangélicos nas últimas décadas de que bandido bom é bandido morto, definitivamente não é algo que a gente encontra na Bíblia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E aí tem também esse versículo aqui de Ezequiel, que é outra polêmica muito grande aí entre os evangélicos, né? Que os evangélicos acreditam que Sodoma e Gomorra foram destruídas porque eles eram gays. Mas isso não está escrito em parte nenhuma da Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia diz por que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Ezequiel 16:49. Este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e as filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, mas não ajudavam os pobres e necessitados. E abrindo parênteses, os evangélicos vão dizer, não, mas o próximo versículo diz que eles cometeram práticas abomináveis. E práticas abomináveis com certeza se refere ao homossexualismo. Mas isso é um salto lógico impossível de ser feito. Práticas abomináveis pode ser qualquer coisa. Mas vejam que está escrito, esse foi o pecado de Sodoma. Não ajudavam os pobres e necessitados. Eles eram ricos e não ajudavam os pobres e necessitados. Será que o pecado que o rico cometeu da parábola do rico e do Lázaro foi não ter ajudado Lázaro? E por isso o rico foi para o inferno? E esse versículo que a gente já leu também. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Quando eu leio justiça escrito assim, eu não acho que a justiça a que esses versículos se referem seja pessoas que fazem o bem são honradas, pessoas que não fazem vão pro inferno e a gente teria que garantir que a justiça fosse feita para que as pessoas más sejam punidas e as pessoas de bem sejam salvas. Não, eu acho que a justiça que está escrita nesses versículos é muito mais uma justiça social, digamos assim. Uma justiça do tipo, os pobres, eles são pobres, mas não é porque eles querem, é porque isso é imposto pelo sistema capitalista. Um monte de funcionário trabalha, produz um monte de coisa, o patrão vende essas coisas e fica com o lucro todo para ele. E dá só uma partezinha muito pequenininha assim do lucro como salário para os funcionários. Eu acho que isso é injusto e a gente precisa buscar a justiça que seria mudar isso. E aí no Brasil já existia o pentecostalismo, as igrejas pentecostais. E as igrejas pentecostais surgiram lá nos Estados Unidos, tá? A igreja evangélica nos Estados Unidos, ela cresceu muito entre as pessoas escravizadas e de uma forma imposta pelos brancos, porque faziam uma leitura muito específica assim do evangelho, que era útil para a manutenção da escravidão. E o pentecostalismo surge então, e no começo do século passado, 1900 um pouquinho, ele vai chegar aqui no Brasil. E depois daí tava tudo certo, até os anos 70, quando a teologia da libertação começou a ganhar força. Então o que aconteceu? Começaram a vir agentes da CIA, quer dizer, pregadores neopentecostais lá dos Estados Unidos pra cá, ainda na década de 70, para evangelizar e tentar fundar as igrejas deles aqui e pregar essa teologia da prosperidade. E deu muito certo, tá? E assim surgiu a segunda onda do pentecostalismo, ou o neopentecostalismo, que são essas igrejas aí que eu tenho falado o tempo todo. Aqui tem um gráfico para vocês poderem ver como cresceu o número de igrejas pentecostais e neopentecostais. E hoje ninguém fala mais sobre teologia da libertação. A própria igreja católica acabou perseguindo esses padres que pregavam a teologia da libertação por um tempo. O que eu concluo de tudo isso é que o cristianismo ele pode ser instrumentalizado de várias formas diferentes para beneficiar as classes dominantes de cada tempo. Na Idade Média, esses conceitos de livre-arbítrio, um diabo que tem um garfinho que vai te atormentar depois que tu for pro inferno, um Deus que julga as pessoas com base no seu comportamento aqui em terra, um inferno com fogo para onde as pessoas que são más vão depois de morrer, era muito útil para a manutenção do poder da Igreja Católica, porque as pessoas tinham medo de não fazer aquilo que a Igreja Católica dizia que era certo. Durante o período de escravidão nos Estados Unidos, os cristãos ofereciam para os escravizados uma vida eterna depois que eles morressem, mas isso só se eles fossem pessoas boas e calmas e não se rebelassem contra seus senhores. Acreditar que existe um paraíso para onde eu vou depois de morrer me faz não me importar tanto assim com o sofrimento que eu tenho aqui na Terra, a ponto de não fazer nada para mudar ele. E agora, no capitalismo do século XX, do século XXI, a gente tem essa teologia da prosperidade que prega que só vai ser abençoado e salvo quem se esforçar, quem trabalhar duro, enriquecendo seus patrões. Vocês entendem? Aqui a gente tem duas formas de pensar. A teologia da libertação diz que o papel da igreja, a missão da igreja é acolher os pobres, é se importar com os pobres. E do outro lado a gente tem essa teologia da prosperidade dizendo que a gente precisa se esforçar pra gente ser abençoado individualmente. Quem se esforçar vai ser abençoado, quem não se esforçar não vai ser. Então se tem um pobre, ele é pobre porque ele não se esforçou o suficiente, porque ele não buscou a Deus, talvez. Porque quem buscar a Deus vai ser rico. É uma meritocracia sendo ensinada nas igrejas. E isso combina muito com todo o discurso individualista que a gente vê o tempo todo na mídia e em todos os lugares no capitalismo.